Bom dia, muito bom dia a todos. Esperamos que todos estejam bem. Mais um webinar da série Recalculando dos Ipsos Talks, a série que a gente vem realizando já há muitas semanas, semanalmente, e trazendo sempre uma visão de um expert da Ipsos global, com um sabor local, um expert local também fala aqui do Brasil, complementando sobre os temas, como esses temas se aplicam para a nossa realidade aqui nacional. E hoje a gente vai ter um tema bastante interessante, que é a discussão de quais são as tendências que irão moldar o futuro. E a gente vai ver como as tendências se aplicam a esse momento tão particular e como elas devem ajudar a materializar o que vem pela frente. Hoje a gente vai ter o Diego Pagura, que é o nosso Chief Client Officer aqui da Ipsos Brasil, fazendo uma abertura. Ele vai falar um pouquinho do cenário de como o brasileiro está enfrentando a Covid, baseado naquela informação que vocês já devem estar acostumados a ver, que é o nosso tracking semanal global, feito em 16 países, mas também no Brasil. Depois a gente tem um convidado super especial, que é o Ben Page, que é o CEO da Ipsos Mori, que é a Ipsos no Reino Unido, e ele vai falar um pouquinho de como a Ipsos enxerga tendências, e em especial como essas tendências estão afetando o momento que a gente está vivendo. Depois eu entro, eu sou o Marcos Cagliari, CEO da Ipsos aqui no Brasil, e vou tentar dar um sabor local para esse olhar de tendências e como a Covid está influenciando e ajudando a construir o futuro. Depois, como sempre, a gente vai abrir para perguntas e respostas, e eu peço a vocês que já façam as suas perguntas. Vocês devem estar vendo aí no quadro da plataforma, tem uma aba de perguntas. Não deixem para fazer tudo junto, porque a gente normalmente recebe muitas perguntas no final, acaba não dando para planejar a resposta de todos. Peço que vocês mandem na medida em que foram aparecendo os temas, os comentários, as críticas, as perguntas, as dúvidas, e a gente vai fazer o possível para responder o máximo no tempo que a gente tiver. Com isso, eu passo a palavra ao Diego. Por favor, Diego, para falar um pouquinho do cenário atual. Vamos lá? Bom, obrigado, Marcos. Bom dia, pessoal, tudo bem? É muito prazer ter todos vocês aqui hoje, mais uma vez, no nosso webinar. Como sempre a gente traz uma perspectiva do que a gente está vendo no mundo hoje. A gente se encontra, particularmente nessa semana, onde a gente vê como as tensões ao redor do cenário econômico elas continuam aumentando nos países. Embora a gente tenha situações diferentes, principalmente na América Latina, a gente está sendo muito afetado. A gente está vendo que a saída do lockdown, seja com maior rigidez ou menos rigidez, dependendo dos países, está causando muita dor, está trazendo muitas preocupações na população, em economias que, obviamente, na grande maioria da América Latina já estão fragilizadas. E a gente tem outros condimentos, algumas pimentas para trazer também as situações locais que têm a ver com as crises políticas e sociais, que já vinham trazendo, inclusive antes da pandemia, um cenário de polarização e que trazia também grande inestabilidade. Essa inestabilidade que a gente hoje transita muito no dia a dia com dificuldade para tomar decisões de negócio. A gente, às vezes, não consegue determinar com qual cenário a gente se enfrenta, com uma população e governo que, às vezes, vão em direções opostas. Então, a gente está num mundo e num cenário, particularmente no Brasil, de grande tensão. Como eu comentei, o primeiro fator que ele, de alguma maneira, provoca essa tensão ser maior, ele tem a ver com um fator que impacta diretamente na economia e tem a ver com o emprego. Então, a gente tem perguntado no nosso estudo global, são mais de 16 mil pessoas que a gente entrevista através de 16 países. Quantos de vocês, se eu posso estender essa pergunta, o nosso público daqui hoje, e eu acredito que a gente estaria muito em linha com isso, a gente conhece, foi afetado diretamente ou através de um familiar ou um conhecido próximo, são uma situação de perda do emprego. Então, embora a gente veja que na média global a gente esteja perto dos 50%, que já é um valor alto, uma de cada duas pessoas sendo afetadas de maneira próxima pela perda de emprego, quando a gente vai para o cenário latino-americano, particularmente o Brasil, a situação é mais complexa ainda.
A gente tem no Brasil praticamente 7 de cada 10 pessoas que declaram ter ou algum familiar ou algum amigo próximo que foi impactado pela perda de emprego nos últimos 6 meses. Isso está afetando e trazendo limitações muito grandes para a economia nos diferentes países. E vejam só que interessante, né? Uma velha frase que a gente usa muito, de percepção é a realidade. A gente foi perguntar para as pessoas também o quanto elas pensavam que tinha aumentado ou não o custo das coisas cotidianas, coisas de alimentos, bens e serviços. Quando a gente pega a média Brasil, que é muito parecida do total, a gente tem mais da metade das pessoas, 60%, que declaram ter sentido um aumento no custo dos alimentos, bens e serviços. Vejam que a inflação, se a gente for medir economicamente, não é tão alta assim. De fato, os preços reais não têm aumentado tanto se a gente mensurar isso através da inflação. Porém, num cenário onde a economia individual e familiar aperta, a percepção em relação aos gastos também começa a ser comprometida, o que traz grandes desafios para os equilíbrios financeiros das famílias e em relação às escolhas de produtos e serviços que são feitas no dia a dia. São coisas que a gente precisa ter em conta nas nossas decisões de negócio. Já falando também em relação à questão social e governo, a gente tem visto em muitos países, aqui vocês veem 2 barras, porque a gente vem monitorando mês a mês, a percepção em relação a se o governo ele está tomando as decisões corretas ou não para o controle da pandemia e para a recuperação pós-pandemia. Em muitos países, a gente vê essa tendência de queda, semana a semana, ou seja, começa a ter certo desconforto com muitas decisões que o governo traz. Particularmente para o Brasil, é uma situação que a gente não pode evitar olhar de perto. O Brasil, hoje, entre os países mensurados, está com a menor taxa de performance ou de aprovação em relação às medidas que o governo está tomando para a recuperação. Então, a gente está numa situação muito delicada de tensão também política e social. Obviamente que isso tem um impacto direto com a satisfação que as pessoas têm, que chega só em 2 de cada 10 no Brasil, em relação a como a situação está sendo conduzida hoje. Então, a gente tem 8 de cada 10 no Brasil que não estão satisfeitos. Mas vejam só uma coisa que é interessante. A gente muitas vezes fala de governos que têm tido medidas exemplares em relação ao controle e recuperação da pandemia. Por exemplo, a Alemanha. Mesmo na Alemanha, a gente tem uma polarização grande na população e ainda tem quase 40%, um pouquinho mais do que isso, de pessoas que não estão satisfeitos em como a situação está sendo conduzida no país. Então, a grande questão aqui é que essa pandemia nos trouxe grandes questionamentos, né, individuais e coletivos, que nos fazem viver hoje numa situação de tensão social muito grande. Agora, a gente fala muito do governo, mas também a gente acredita, e a gente tem aqui algumas coisas para comprovar um pouquinho isso, no papel das empresas e das marcas para corrigir esses problemas da sociedade que a gente tem hoje. A gente tem um dos estudos nossos que entrevista grandes executivos de empresa no mundo todo, e uma das perguntas que a gente fez é se é realmente trabalho só do governo corrigir os problemas da sociedade. E a grande maioria, 77%, discorda. Então, tem uma grande crença, tanto da população quanto de nós, como executivos, de que existe um papel, tem um role to play das marcas e das empresas para se posicionarem e para resolverem os problemas sociais. Agora, isso sempre foi válido, sempre é válido, mas hoje, mais do que nunca, no meio de uma crise, a oportunidade ela é maior. Então, resumindo esse cenário atual, a gente tem esse confinamento, a saída do confinamento, trazendo grandes desafios históricos, né, sem nenhum tipo de precedentes, onde a gente tem aos cidadãos, pessoas, nós, né, como partes dessa sociedade, perdendo de maneira de tendência a confiança nos governos, o sentimento de instabilidade
ele é grande e, principalmente, ele vem através do desemprego ou das dificuldades econômicas. Claro que com esse olhar, as desigualdades ou extremos sociais que a gente tinha, eles são intensificados, e a gente começa a ter opiniões muito contraditórias, né? E a gente tem esses debates no dia a dia em relação a como lidar pela pandemia, porque ainda a gente está se debatendo entre o controle da doença e o impacto econômico. E nesse contexto, obviamente, que nós, como marcas e empresas, vocês, na cadeia de CMI ou de marketing que vocês estejam, somos peças-chave para preencher esse gap de confiança e se apresentam oportunidades também, ao mesmo tempo, do tamanho da crise também que a gente pode aproveitar. Então, muitas das perguntas que a gente recebe dos clientes, de vocês, nas conversas do dia a dia, até às vezes uma apresentação, um debate de um briefing, tem a ver com, por exemplo, tendências, né? Então, como tendências que a gente estava vendo há muito tempo, elas se intensificam ou não na pandemia? Como novas tendências estão emergindo? Então, com este gancho, eu queria convidar ao Ben. I'm going to invite Ben now, our CEO from Ipsos in the UK, to bring us some thoughts and I hope provoking thoughts for all of you in terms of how do we see these trends and macro trends impacting our lives today, what to expect to the future, and what has been the role of the pandemic to intensify or not this trend. So Ben, the stage is yours. Thank you very much, and I hope everybody can hear me, and it's great to be with you, and I hope you find this useful. So I've been looking at what might happen after the pandemic from a piece of work that we undertake every few years. I think before I make some predictions about the world after COVID-19, it's important to remember that most predictions are wrong. So you need to be careful of anything I say. Some of you may have read Professor Tetlock's book, Super Forecasting, or his earlier books, where he looks at expert predictions in the fields of sport, in business, the economy, you name it, and he finds that experts are about 5% more accurate than random chance. So this is one classic example. Here is American Treasury rates. As you can see, the wiggly line goes down. That's the actual data, but the forecasts by the experts are here from 1996, 2000, 2010, 2015. And so predictions are generally wrong, and it doesn't matter which field of human activity you look at. And in fact, we asked people globally on our global trends survey last year what they thought the biggest threats to their health would be, and cancer and obesity and diabetes, pollution are all there, but only 4 people in 100, 4% mention influenza, SARS, malaria, or anything like that. So generally, we're all wrong about the future. Opinion polls can be very, very accurate, but we need to get only a few days before a general election to make accurate predictions. So we know predictions hard. In the Global Trends Report, which you can download and have a look at, I'm afraid it's in English, so my apologies, but the data is all there, and you can look at some of the data that I'm about to show you. But there are things that we do know. We look at that in the report. So these are things that will happen. These are the known knowns. So the first is demography is destiny. We know that there will be more Nigerians than Americans in the next 20 years, whatever happens with COVID-19. We can see, and Brazil is no stranger to this, growing inequality, and even before COVID-19, we were unequal. We had challenges all over the world in human societies with inequality, but also with people being lifted out of poverty. COVID-19 it appears to be increasing inequality all over the world, and that is likely to be even more challenging. Even before COVID-19, we had geopolitical tensions
a very different world than the world after the end of the Cold War in the 1990s. Our world now is America, Trump versus China, Europe versus Russia. And America has announced this morning that it is leaving the World Health Organization. So at the moment, multilateralism is in retreat, and we see, increasing geopolitical tensions. I don't need to tell people in our industry about data, which of course is expanding exponentially, but it will carry on doing so. But one thing I think we should think about is technology tipping points. And this is, Uber is a very good example of this, where to have Uber, you need to invent satellite technology, you need rockets, you need satellites, you need global positioning satellites, you need smartphones, and then you need the internet, and you put all those technologies together, and suddenly you have a brand new taxi service, which is very disruptive. And so again, we know that these will happen. We will see miniaturization, the Internet of Things. We don't know how they'll happen, but they will happen. And then finally, the thing that I thought was going to be the #1 issue globally was climate change and the fragile planet that we all live on, with forest fires in Australia, flooding, the Amazon. We know that that's a huge challenge. And interestingly, COVID-19 is, of course, part of our fragile planet. It is able to spread through our societies because there are so many of us. We live so close together, and we have built, infrastructure around the world that allows us to move around the world at hundreds of miles an hour. The disease is able to travel in a way that is completely unlike epidemics 50 or 100 years ago because of that. And it appears that zoomorphic diseases like COVID-19 will become more common in future because we are encroaching on animal habitats as we continue to grow as a species. And so in the same way that AIDS or SARS comes from animals, so did COVID-19. And it may be that COVID-19 is not, is not the real deal. COVID-19 is just a warning, and the next disease will kill not old people but young people, and that will be a massive change. So those are, and indeed that was predicted by Bill Gates in a TED talk that you can see a few years ago, and he's saying that diseases like COVID-19 are far more dangerous than anything else to us, to our life on this planet. And he unfortunately may be proved right. So those are known knowns. Those macro forces, the known knowns, act on human society in terms of how we think about things. And then you can see those signals from that erupting locally, and you can start to see those immediate expressions of change. This is all in a feedback loop, and indeed COVID-19 is a shock to the ecosystem. We have changed millions of people's behavior literally in a few weeks around the planet. But what we need to remember, and this is why prediction is hard, is knowing whether the new normal that we are now in is permanent or not is very, very difficult. We can see a tsunami of change coming as a result of COVID-19. So we've seen, in many countries, people showing real resilience in terms of how they look after each other, new shopping hours in shops in Europe and in North America, opening early for older pensioners, people making sure that they don't touch each other when they say hello, balcony bingo in Italy and Spain and other countries as people are locked down, escapism, massive growth in online gaming. It was already growing before, but in China, a 30% growth in the first quarter of 2020. In Europe, Xbox crashed. The whole infrastructure crashed as we went into lockdown. We have 12 million people watching Travis Scott play a concert inside the Fortnite game. We have all the bad politics that we had before, but now around the virus. It's been invented. It's called the Kung Fu virus by Donald Trump. It comes out of the laboratory. Bad science, the idea that 5G masts for telecommunications are somehow part of a conspiracy with Bill Gates to vaccinate people. In Britain, Ipsos Mori is being accused of becoming part of a conspiracy because we are running government testing programs for COVID-19, and we are testing millions of people in Britain for antibodies and antigens. So we can see all these signals going on in society, but what we don't know is whether they'll stick. And in our global trends survey,
we took hundreds of questions and crunched them into what we could see as 36 values around the world, which linked to 12 trends. And I won't talk to you in my short time today about these 12 trends, but climate antagonism, it's clearly a big thing in Brazil. People for and against climate change, worried about it, not worried about it. Conscientious health. For brands, the need for authenticity. Lots of trends here around data and data dilemmas, although interestingly we find actually that globally data apathy is rising. And then a lot of trends around globalization, the end of globalization, a turning point in capitalism, how people are reacting to uncertainty, which is a huge trend in most Western societies. And then because of all of these stresses and strains, the appeal of nostalgia and the desire to search for simplicity. So all of these are detailed in the report. You can download it free of charge, or my colleagues can send it you. But when we look at all of those trends, I think it's important to remember that our world and our values don't change overnight. It takes time for people's values to really shift, because what we measure in research is opinions, and these are often very shallow. What did you think about what Mr. Bolsonaro said on TV last night? This sort of thing changes every day. Attitudes, perhaps how you feel about the government, that might change a bit more slowly. It's a bit like the currents, deeper, it's stronger. But underneath all that are perhaps what we call the deep tides of public mood. They're slow to change. How do you feel about gay marriage? What do you think about the death penalty? These things do not change in a few months. And so, looking at this, I went back and looked at some data from the Global Trends Survey for the country I know best, which is Britain. And here you can see, for example, the proportion of people in Britain who are online has gone from 13% to 93%. So at the start of this data series, we had known before the war on terror, before 9/11, before Facebook, before the global financial crash, before Spotify, before WhatsApp, before Twitter. And yet when we look at, for example, I want to slow down the pace of my life, hasn't changed. Technical progress is destroying our lives, just as much before the internet, just as much after the internet. Being successful in your job will make you happy. Fulfillment in life is achieving a prominent position in your career, no different. So we need to be careful in saying that COVID-19 will change everything. It is true that over the last 30 years in my country, attitudes to homosexuality, attitudes to drugs, attitudes to pornography have all changed very dramatically. But in other aspects, there's been no change at all. So we need to be careful in believing that COVID-19 will change everything. It is true that, and I think you can see this in the crisis, authenticity is king for brands. We want brands that reflect our values, that reflect, the causes that we believe in. And that, I think, is a trend that we've identified that will probably stick. We have a huge challenge for many brands where the CEOs believe that they're doing great, but only 30% of their customers tend to agree. So there's a massive gap that we need to understand. But certainly the brands that succeed in meeting expectations will do well. Amazon has prospered brilliantly during this crisis. And part of the reason Amazon does well is because it makes things so simple for people. And this search for simplicity and meaning is a almost perpetual trend. But we've got 63% of people globally saying they want their lives to be simpler, and that brands that are able to deliver that will succeed even after the crisis. We've also seen, and I think the crisis may mean this is even stronger, hedonism rising. The important thing is to enjoy life today. Tomorrow will take care of itself. Jetinho. And you can see, 50% globally, 52%, 58%. It's rising because people are uncertain about the future. So what happens next? First of all, it's true that we're seeing a massive digital acceleration, more change in the last 2 or 3 months than we had seen in the last 2 or 3 years, more shopping online, more banking online. And for people using that where it works, they are likely to stick with it. If they're not doing it now, they may never do, but for many people, they're making much heavier use of internet,
And we think that, again, if that's working for them, it's a good experience that will stick. We've got real anxiety in both Britain and many countries that governments are trying to unlock the lockdowns too quickly. In Britain, actually, we opened our restaurants again on Saturday, and the proportion of saying that it's locking down is too quick has gone from 54% to 60% in Britain, because what we've got is, and we can see this globally, is that even before COVID-19, one of the strongest values that people across the planet share is fear of the future. And in Britain, in many European countries, and for middle-class people in Brazil and in North America, there was this sense that the future that we were promised is not arriving. In Britain, at the moment, 45% of people believe their children will be poorer than them. The figure 20 years ago was only 12%. And so people look to people who will give answers. They might be Donald Trump, they might be President Bolsonaro. And either way, we want answers, and we're cross, we're angry that the future is not delivering. So in terms of the signals that we can see from COVID-19, even though we are in a way too close to the trees to see the forest, but we can certainly see in many countries signs of efforts to create a green reset. It says, as the New York Times puts it, social distancing, you might be fighting climate change too. In many European countries, they are going to put in more measures to reduce car use, and people will work at home. There will be less pollution, and it's part of a green energy plan. In Germany, Angela Merkel is investing 36 billion in that. The digital acceleration of people working at home. They don't have to sit in a traffic jam in Sao Paulo for hours, or in London in a traffic jam for hours and hours. We can quickly work at home. It improves the quality of life. We can buy cheaper accommodation further away, maybe even live in the countryside. That certainly seems likely to happen. At the same time, there were many people who lose out. So we already had populism as a result of the crisis of 2008, in part. So I think that we don't know what will happen to our politics as a result of COVID-19, but it may get quite ugly during the 2020s. We will see. It will depend on how good government is at responding. Another trend that we can see people doing at the moment is staying at home and enjoying simple pleasures. We saw this after 2008 because people had less money, so they became interested in DIY, doing it yourself. It was good for IKEA. It's good for people who sell meals that people cook at home. And with fear of the virus, meaning that consumers are anxious about going out and spending, plus anxious about the wave of unemployment sweeping across the world, and we've already got rising concern about unemployment globally, you can see people staying at home, saving money, simple pleasures like the past, and big brands like the past becoming more successful. General Mills has invested millions in advertising because it can see that at times of crisis, people go back to the brands they feel comfortable with. How brands behave will also be important. We've seen many beer brands, alcohol brands, perfume brands like Louis Vuitton changing their production lines to make hand sanitizer, and there are winners and losers in the reputation war during the crisis. So I think that some of that will stick. We have seen massive increases in people exercising in many countries, partly because it's the only way they are allowed out of the house, but also because people are concerned about their health and being vulnerable to a disease that kills people. I have just lost one of my oldest friends from, he's my age, 55, went into hospital on Thursday, died on Sunday from COVID-19, and he was a perfectly fit guy. So people are anxious about their health now, and we've seen an uptake of digital health apps. We may see more of that in future. If people have started running, they now, and it becomes a new normal, we may see more health and fitness activity. And then finally, in many countries where they can borrow the money, you are seeing much more big government. British government, for example, is spending more than at any time in the last 70 years, except the only time it's spent more is in wartime. And so, we will see this massive government indebtedness all over the world. There was a lot of money running around the world economy, but we expect to see more government intervention. So these are some signals of change, but we do need to be careful. This has been a few months of lockdown.
We do have a big unemployment hit coming, but the idea that the world will change completely, we need to be careful about. But these are some of the signals we think that you might see. When we look at who will do best, though, I am always reminded of Charles Darwin. And of course, what he says, it's not the biggest and cleverest animals that will survive, it is the most adaptable. And in terms of surviving COVID-19, it will be the brands, the companies, and the countries that can change most quickly, perhaps, that will survive. And they will be the ones that are going to do best, not necessarily the biggest countries. And indeed, Germany has done much better than America in responding to the virus. So those are my starters for 10. Some of those predictions will come true. Thank you for your patience. Marcos, I can't hear you. Fulvio. I can now. Vocês podem ver minha tela? Ainda não, Marcos. Pronto. Imagino que vocês já estejam vendo a minha tela. Eu queria pegar essa abordagem do Ben sobre as tendências e como elas estão sendo afetadas pela Covid e trazer algumas manifestações que estão acontecendo no Brasil. Para isso, eu acho que o melhor jeito é a gente olhar um número enorme de contradições quase paradoxais que estão acontecendo no comportamento das pessoas e nos mercados que a gente está vendo. E eles vão desde o que as pessoas esperam para a sociedade e visões muito contraditórias, muitas vezes antagônicas, como isolamento versus liberdade individual, a questão de saúde, da crise da saúde versus a crise econômica, que tomou proporções enormes, até ideológicas, mas também isso passa por crenças individuais e familiares, como a retomada no consumo versus uma visão mais natural e mais simples da vida, um olhar, uma perspectiva de racionalidade muito grande nas escolhas, que vem também com a crise econômica, uma vez que gera carestia, ao mesmo tempo em que as marcas preferidas, as marcas vencedoras desse processo, são as marcas que conseguiram, em alguma medida, mostrar empatia e mostrar emoção e conexão com seus consumidores. E um outro olhar muito claro é de ubiquidade digital, quer dizer, a digitalização de quase todos os processos, que também escancara uma precariedade em vários segmentos da população. O melhor jeito para a gente olhar, analisar essas contradições com base nas tendências, é justamente retomar o frame dos valores e tendências ao qual o Ben se referiu. Ele entrou em algum detalhe na busca de simplicidade e sentido e na importância da autenticidade para as marcas, e eu queria abordar 4 novas tendências sobre a perspectiva do Brasil, como elas estão se manifestando. A primeira delas é a dimensão tecnológica. O Ben colocou aqui algumas coisas da perspectiva global, mas eu queria trazer a visão brasileira. Primeiro ponto, o Brasil é o segundo país que mais gasta horas com redes sociais. Quer dizer, a importância da interação social brasileira é muito forte. E acho que isso ajudou, esse dado interessantíssimo que está aqui no meio, que o Brasil registrou a abertura de mais de uma loja virtual por minuto. Foram mais de 107 mil novos estabelecimentos online. Quer dizer, claramente houve uma importância enorme de plataformas digitais para substituir aquilo que foi proibido em um dado momento. Entretanto, menos da metade da população acredita que a automação terá um impacto positivo ou muito positivo na sua vida. Quer dizer, há uma dicotomia na dimensão tecnológica e uma certa tensão a favor, e ao mesmo tempo em que há acho que a pandemia escancarou um abismo em termos de acesso, de qualidade de acesso e de recursos que pode proporcionar a tecnologia. Então, acho que a gente foi obrigado a ver um grande abismo que há, e a tecnologia acaba não sendo para todos. Isso me traz para a segunda tendência que eu queria abordar, que são as reações das pessoas às incertezas e desigualdades. O Brasil é um dos países mais inseguros com relação à abertura. Não é evidentemente coincidência, uma vez que a gente tem um dos piores números em termos de taxa de incidência e taxa de morte por incidência, e a gente apresenta enorme insegurança por parte da população quanto ao retorno das atividades. O Ben mostrou isso
para o Reino Unido. Isso no Brasil é muito mais potencializado. Apenas 15% das pessoas demonstravam conforto e segurança com o retorno das crianças às aulas. 15% é o número mais baixo de todos os países que a gente estudou. E, por outro lado, o brasileiro apresenta o maior percentual de ansiedade e de enxaqueca com relação à pandemia. Mais de 40% declaram sofrer de ansiedade. Claramente é uma questão de insegurança e incerteza, e o Brasil é um país particularmente inseguro, então a gente vê isso aqui muito potencializado. Com relação à desigualdade, há uma percepção da população, como vocês podem ver na tabela direita, de que a desigualdade social ela é particularmente ruim para a economia de um país, mas ao mesmo tempo a gente ainda vê comportamentos muito distintos, e aqui a gente pode citar pelo menos 2 que ganharam as mídias sociais, de pessoas que tratam os seus interlocutores de maneira com algum desprezo, com alguma falta de respeito. E isso, para mim, acho que demonstra uma tensão grande social. E isso leva a gente para a terceira tendência que eu queria comentar, que é particular e importante no Brasil neste momento, que é o mundo dividido. Acho que aqui a gente está muito acostumado a ver as divisões políticas, e elas ganharam contornos muito sérios de disputa até familiar, entre amigos, e a coisa ficou realmente muito mais uma torcida do que análise de conteúdo, mas vai além disso, né? A gente vê que mais de 90% percebe que há intolerância no país. E a própria guerra política e ideológica a qual me referi, ela foi multiplicada para todos os outros campos de comportamento, de opiniões, e aqui, inclusive, afetando como a ciência deve ser abordada. Aqui tem uma brincadeira entre os chloroquines e os quarantiners, e acaba tomando uma proporção de tribos diferentes. Quer dizer, a questão da divisão ideológica, ela afeta praticamente todas as áreas de comportamento e, inclusive, de consumo. E isso também nos traz, por último, a tendência que eu queria abordar, que são as escolhas sobre cuidados com a saúde. E aqui a gente já falou um pouquinho disso, mas é impressionante como a própria ciência foi ideologizada nesse sentido. E a gente tem aqui um número importante de pessoas, por exemplo, que acreditam num remédio que até agora não demonstrou comprovação. O próprio presidente foi contaminado ontem, né? Recebeu o diagnóstico positivo e falou da própria medicação. Mas é mais do que isso. 7% dos brasileiros, por exemplo, acham que o alho pode fazer bem para prevenir infecção. Quer dizer, você tem crenças que disputam com a ciência. E isso são tendências antagônicas que a gente vê dentro dessa mesma tendência. São valores antagônicos dentro dessa mesma tendência. A ciência como grande farol de orientação, e, portanto, isso se manifesta também em outras áreas, como ambientalismo, e o outro que é uma coisa mais individualizada, um outro valor que é mais individualizado, que eu sou capaz de fazer as minhas próprias escolhas. Com isso, eu acho que a gente vê muito claramente quatro tendências que têm uma realidade, uma proximidade com a gente muito forte, e a gente mostrou aqui diversas manifestações, mas que são carregadas de tensões. Eu acho que esse talvez seja a palavra mais importante para a gente analisar as tendências. Cada tendência apresenta tensões dentro dela, valores muitas vezes antagônicos. E eu acho que é papel das instituições, das pessoas e das marcas perceberem e identificarem essas tensões. Caso contrário, eu acho que há um risco muito grande de erros, de equívocos potenciais na caminhada, na jornada das marcas. E aqui a gente, muito recentemente, nas últimas semanas, a gente teve diversos exemplos de marcas que não perceberam que não havia papel para ostentação, por exemplo, ou marcas que não perceberam uma evolução no tratamento dos negros no Brasil, por exemplo, ou mesmo do financiamento de fake news. E essas foram todas iniciativas que aconteceram nas últimas semanas com danos importantes para as marcas envolvidas. E eu acho que tem um caso talvez mais recente e mais visível, talvez mais escandaloso, do papel que as marcas têm neste processo de informação, que é o Stop Hate for Profit, que centenas de marcas, inclusive muitas marcas concorrentes, como Coca e Pepsi, Adidas e Nike, por exemplo, se juntam para pressionar o Facebook, maior plataforma de mídia, uma das maiores plataformas de mídia do mundo, para tomar posições e ações mais contundentes para evitar fake news e postagens de ódio. Quer dizer, aqui a gente tem claramente um sinal grande das empresas assumindo um papel que nem sempre foi considerado delas. E isso é corroborado
por um estudo que a gente fez agora durante a Covid, que a população enxerga que o papel do governo está reduzindo. O papel do governo não está aumentando. Há algumas instituições do governo que sim aumentam, como o Ministério da Saúde, especificamente por esse caso, mas o papel das empresas de diversos setores acaba sendo maior e acaba ocupando este vácuo, sob certa maneira, deixado pela falta de confiança no governo. E a população agora está absolutamente convicta, que a gente vê números muito altos, 77%, 78%, das pessoas que esperam que as empresas contribuam muito mais para a sociedade. As empresas têm um papel para investir nas causas. E esta é a expectativa da população. Este talvez seja um novo papel que as empresas ainda estão abraçando, algumas mais agressivamente que outras, mas claramente é um papel que se espera delas. As empresas acham que estão fazendo isso. 75% dos responsáveis, dos líderes de comunicação corporativa dentro das empresas, acham que estão assumindo a liderança no enfrentamento até à frente do próprio governo. Quer dizer, há um papel, um vácuo sendo ocupado pelas empresas. E é claro que quanto mais bem feito for esse trabalho, mais os frutos que podem sair disso. A reputação gera valor para a empresa real, e este é um momento de enorme importância na reputação corporativa, e há vencedores e perdedores, e a gente falou nessa série de webinars que a gente vem conduzindo, a gente falou de diversos exemplos muito bons de vencedores, de empresas que assumiram esse papel de maneira muito relevante. E, por fim, acho que a última tensão que eu queria comentar é que há uma outra tensão no próprio objetivo das empresas. Ao mesmo tempo em que é importante para os consumidores que as empresas estejam alinhadas aos seus valores, os produtos, as campanhas, as ações, também há uma expectativa de que não custe mais. Quer dizer, isso faz parte do próprio negócio. Eu acho que isso coloca a última das tensões que eu queria comentar, que é um papel que as empresas e marcas têm de não só considerar o que sempre considerou, o valor econômico da sua marca e como que ela mantém as funções da empresa, de abastecimento, de sortimento, de serviço para seus consumidores, mas também um papel social. E a gente está convicto de que não se trata mais de um e ou, e essas coisas têm que andar completamente juntos, não são mais duas funções, são uma função só. Elas podem até ser vistas como parte de uma mesma moeda, mas a tendência é que ela seja a mesma coisa. Quer dizer, tanto o valor econômico das marcas quanto o seu papel social, eles se fundam. E é isso que a gente está vendo muito fortemente dentro dessas tendências. Para isso, eu acho que o Ben citou Darwin e eu trago aqui o processo de adaptação. A gente, nas conversas que a gente está tendo mais estratégicas com os clientes, a gente tem recomendado muito fortemente que a gente respeite as 3 etapas de ação. É fundamental compreender e ter a leitura correta das tensões das tendências. Esta abordagem de tendência que a gente está apresentando hoje, ela se torna fundamental como pano de fundo. É muito importante entender como ela se manifesta e quais são as expectativas das pessoas com relação às marcas, porque os papéis estão sendo embaralhados neste momento, como a gente viu. Só a partir dessa compreensão, que essa leitura correta e esse estudo profundo, é que a gente pode, aí sim, adaptar nossas ações. E só então a gente pode pensar em antecipar. A gente pular essas etapas de compreensão, de leitura, de dedicação, a compreensão de como as tendências afetam as manifestações, a gente tem um risco de se antecipar e ter leitura equivocada, como a gente viu que em alguns casos acontece. E, por fim, acho que a última mensagem que eu queria passar é que essa não pode ser uma leitura generalizada. As tendências, como a gente viu, elas muitas vezes se manifestam de maneiras antagônicas. A gente tem que entender qual é o pano de fundo e como ele se manifesta em cada um dos indivíduos. E aqui a gente está falando de realidades incrivelmente diferentes que foram escancaradas, que foram potencializadas pela pandemia. As realidades se tornaram mais diferentes. Não dá mais para a gente considerar que one size fits all e uma ação vai atender a todos os nossos consumidores e todos os nossos stakeholders. A gente precisa começar a entender os indivíduos, a granularidade desse exercício, ela acrescenta complexidade, mas ela passa a ser muito mais importante porque só assim a gente vai conseguir que as marcas se tornem relevantes e tenham esse papel nas manifestações na vida das pessoas. Obrigado, gente. Era isso que eu queria falar. Agora eu vou passar para o Diego coordenar a nossa mesa redonda. Eu acho que a gente aqui conseguiu ter uns 15 minutos. E peço que vocês, por favor, coloquem as perguntas de vocês. Tem ali à direita, no painel de controle da plataforma, no item perguntas, por favor, escrevam e o Diego vai coordenar este serviço. Obrigado. Sim, senhores. Obrigado, Marcos. Thank you, Ben. Wonderful, both of you.
Estamos recebendo aqui as perguntas, vocês podem colocar, só vou repetir mais uma vez, né? Mas vocês podem inserir aí a pergunta, eu vou lendo aqui algumas. Eu gostaria de começar com uma, minha particular também aqui. Maybe for Ben and Marcus at the same time. One question, this one comes from me. Probably Marcus giving some perspective on our local clients, Ben in terms of what he sees in his market or other markets as well. Because we are very used to do these like strat plans of 1 year, 5 year, next 5 years, next 10 years, next 3, whatever, right? And right now we are in the middle of this short-term versus long-term dilemma. I think that at some point when we talk about trends and budgets that not change, this brings some, peace of mind that there is something that we can look that is less changeable, let's say, but at the same time difficult to execute in the short term that is helping us. I can't hear you, Ben. Ben, we cannot hear you well. Transporting. I believe the connection is bad. Can't hear me. No, not working now. Okay, I'll try this. Can you hear me now? No? Better. Okay, I've lost all sound. No, you're like you're cutting actually. Yeah. Wait a minute. Diego, se eu puder pegar então. Yeah, no. Sim. Let's go with Marcos first. Across the Atlantic is not good. Hang on, let me try this. Wait a No, don't worry, man. We can go with Marcos first while you try if you have a headset, probably. Esse ponto que você levantou, Diego, é muito importante. Quer dizer, a questão de como é que você faz um planejamento num momento completamente disruptivo, né? E claramente um momento de turbulência e transitório nesse sentido. Eu acho que a ideia de planejamento ela não deve ser abandonada e a gente viu alguns clientes que estavam hesitantes em pensar no futuro justamente por causa disso, por ser um momento muito atípico. A nossa convicção e o que a gente está estudando, que parece fazer mais sentido, é começar a tentar antecipar desde já. Aquela tríade que eu coloquei de compreender o momento, de se adaptar, que foi o processo que todas as empresas fizeram, digamos, nas 4 ou 8 semanas primeiro, para depois se antecipar, ela vale mais do que nunca aqui. E eu acho que essa abordagem de tendência, em que a gente coloca um pano de fundo, a partir do qual a gente vai identificando leituras e comportamentos, este me parece uma leitura, uma abordagem incrivelmente importante para a gente pensar no planejamento. Agora, o planejamento de médio e longo prazo ele não pode ser abandonado, ele tem que ser um gol a ser atingido, desde que a gente tenha confiança no que a gente está depreendendo do momento. Por isso que a questão hoje de ter informação, eu acho que o mercado como um todo foi inundado de diversos tipos de informação, mas a gente precisa rever as perguntas que estão sempre que a gente precisa fazer. Nós, como negócio, vamos rever as perguntas que têm que ser feitas. Quais são as métricas importantes a partir de agora e as tendências importantes a partir de agora. Só a partir daí eu acho que faz sentido a gente ter um pensamento no planejamento. Muito bom. Can you hear me now? Yeah. Yes. No. Okay, sorry. It's the internet. What was the question? Well, the question was about the short versus long-term plans. Okay. We used to have this, long-term, like thinking in the next 5 years, 10 years. Well, I mean, long term, the short to medium term, you can see recession, you can see squeezed incomes, and those, unfortunately, that looks almost unavoidable. The idea
of a V-shaped recovery, I think, is looking unlikely at the moment, because the disease is still there. We are seeing second waves in some countries. You're still in your first wave. And so obviously the short term is all about getting cash, etc. And I think it does, you know, there's a saying in Britain from the British Army, all plans fail on first contact with the enemy. But in this case, you know, it is going to be about being adaptable. But I do think there are some signals that if digital acceleration, that is going to, you know, the things that we have seen, that will stick. I think it is likely that we're going to see squeezed incomes, and therefore similar behaviour that we saw, particularly with the fear of the virus after 2008. But the medium term, if you have the answer on the medium term, please tell me, and I will send you millions of dollars, because nobody knows. We literally don't know. But it looks tough, you know, and it's tough, I think, and that's really worrying in a way. One hopes that our governments will invest in use this moment to have stimulus that is I believe in climate change. So for the green economy, for green energy, the things that we need to do, that people on this planet agree is the biggest problem we face. But will it happen? Wait and see if Donald Trump loses in November. That's probably perhaps the biggest event this year. Donald Trump losing in November. Excelente. So, não, muito bom, ou seja, ter essa visão, tem impacto de curto prazo que a gente não pode perder de vista. Tem algumas outras coisas que a gente tem certeza de que vão aparecer no longo prazo. Tem uma pergunta aqui, I'm gonna do this in português, Ben, if you don't mind. Sobre o papel das empresas, o impacto social, né, que a gente tem falado bastante. Ele foi acelerado e se tornou uma coisa urgente nessa pandemia, né? A gente falou disso aqui. As marcas são a maior referência de porta-vozes das empresas nesse ativismo. A participante aqui fala: vejo ações bem intencionadas, mas algumas muito desconectadas com o propósito. Qual é a perspectiva nossa, como Ipsos, sobre isso? O balanço e o contraponto entre apenas fazer ou fazer o que tem sentido e contribui para a consistência e o propósito das marcas. Bom, como você fez em português, eu vou assumir que é para mim, Diego. Rapidamente, esse é um tema muito importante. O que a gente viu foi talvez algumas etapas diferentes no processo de comunicação das marcas e de posicionamento sobre o que está acontecendo, sobre a pandemia como um todo, desde que o isolamento começou. No primeiro momento foi um momento de preocupação em que as marcas não queriam se manifestar porque não tinham entendido ainda o seu papel ou o momento. Depois, houve um momento de empatia e de tentar se colocar no papel dos consumidores, da população de maneira geral, que acabou gerando atividades que eram muito parecidas entre si. E eu entendo que este é o tom da pergunta, quer dizer, que foi as marcas se posicionando de maneira muito neutra, evidentemente buscando trazer segurança e positividade para a população, mas com pouca diferenciação. Quer dizer, o que a gente viu foi de nada para vou me colocar nos sapatos, né, no lugar da população e tentar entender, ajudá-los. E eu acho que a próxima fase, que é uma que já começou, aí sim vem como é que eu, marca, deixo o meu legado. Como é que eu me faço importante nesse novo momento, nos novos rituais? Como é que eu ajudo as instituições e a opinião pública a superar esse momento? Aí sim vem a questão de legado da marca, que está muito mais relacionado ao propósito. Então, eu acho que demorou para as marcas perceberem isso, mas eu vejo em compensação agora um momento muito mais favorável, em que há uma proximidade maior e uma conexão maior com a natureza e o propósito da própria marca. Não é só mais alguma resposta ao ambiente ou às ameaças externas que vem de fora para dentro, mas agora sim é alguma coisa que vem de dentro para fora das marcas. Então, eu concordo que isso aconteceu e acho que é um risco enorme de o consumidor ver uma grande massa de marcas fazendo mais ou menos a mesma coisa com pouca diferenciação, o que não é péssimo, mas não é bom para a marca em particular, não é péssimo para a população que vê
ajuda e que percebe uma movimentação, mas agora parece que a questão de legado, o que eu como marca quero deixar neste momento, o que eu estava fazendo, de que lado eu estava neste momento, isso me parece que está acontecendo agora com um pouco mais de firmeza, e a gente viu aqui alguns exemplos disso. Sim, não, é ótimo. Eu estava pensando, porque tem outra das perguntas aqui que eu acho que eu emendo aqui um pouquinho, que é em relação aos riscos, né? Porque a gente vê também uma população muito fragmentada, dividida, polarizada, sei lá, vários termos que a gente possa usar, e às vezes a gente pensa que esse tipo de manifestações de marca, ou pronunciamentos de marca, eles podem trazer grandes polêmicas também ao mesmo tempo, mas desde o que eu estou entendendo, Marcos, também do nosso ponto de vista aqui, tudo isso, é que é achar o role to play, né, das marcas e das companhias nessa sociedade também. É claro que vamos enfrentar risco, mas o risco de não fazer, ele é muito maior. É a minha interpretação. Agora, você levantou um ponto muito importante sobre diferenciação também. Eu lembro muito das últimas conversas também com muitos dos nossos clientes em relação a isso, de que, obviamente, que quando a gente pensa nisso, nessa questão de, sei lá, pegando algum dos pilares que a gente fala agora de sustentabilidade e tudo mais, tem diferentes maneiras das marcas se expressarem. E às vezes, ou as empresas, né? E às vezes, talvez a mais confortável ou a mais direta não é a mais diferente. Então, eu acho que existe aí uma necessidade, como você falava, de encontrar também não só a relevância, mas também o que vai te fazer colocar como um papel diferente e que seja identificável, né, na sociedade também. Que tem a ver com a marca, quer dizer, isso é a natureza. E o Ben falou isso várias vezes, authenticity is king. Eu diria que talvez este é o mote, isso que a gente tem que estar pensando, a autenticidade da marca. Hoje o oportunismo é desprezado e destroçado, porque a repercussão é muito fácil, e o que você falou talvez risco, vai acontecer em todos os casos. O posicionamento hoje, e eu posso garantir, qualquer posicionamento hoje de uma marca que seja minimamente contundente, vai trazer hater. A gente já sabe disso, a gente está verificando isso como tendência clara de pano de fundo. E aí eu acho que tem uma questão de não vou dizer coragem, porque acho que o termo não é esse neste momento, mas tem uma questão de convicção dos seus valores. Qual é a convicção e a autenticidade que você tem? Que vai acontecer em posicionamento contundente? Vai. Não vai correr risco quem não se posicionar. Sim. Well, one more question aqui. If you guys can have maybe a couple of more minutes here, we have a lot of questions. One for Ben here and connected to it. Ben, we are talking about brand purpose, authenticity, the role of the brands, and people are asking here your advice for Brazilian brands from your UK perspective, or what could you say in terms of brand role in the middle of this very special moment we are living in? I think I'm not going to tell you what to do in Brazil, but what I would say is that in the last crisis after 2008, what we saw globally was, interestingly, the organizations that were seen as most responsive to consumers weren't actually individual brands, but were supermarkets. And what they were seen as more helpful than governments. And one of the reasons for that was because they were showing how, you don't have much money, but here is a way of having a meal with wine for £10 for you and your partner. You can stay in, we're on your side. And so, the strap lines they still use them, some of them to this day. Live well, less, or every little helps. And I think it's those brands that understand those pressures, and also the need for, even as there is mass unemployment, the need for small pleasures. So those moments, those small moments, you may not be able to spend much money anymore, but you can still have that coffee, you can still have that chocolate, those small pleasures. But it's going to be about empathy and being on people's side. That would be my advice. Are you on their side? I mean, you can't just be brilliantly cheap and brilliant. You can be a mean, lean machine like Amazon, and it doesn't matter what happens in the warehouses. People still buy the stuff, even if the way they employ people is terrible, because it's so easy, it's so efficient and so cheap. But in general, be on their side and show that you understand them. And if you can do that, you will, even in difficult circumstances, you will succeed. Awesome. Very good. Thank you, Ben.
Eu acho que a gente deu várias palavrinhas, ideias, né, aqui sobre o papel das marcas, autenticidade, empatia, né, que a gente, de alguma maneira também, a gente teve isso como pano de fundo na apresentação inteira, mas eu acho que a gente não tinha sido tão explícito quanto o Ben aqui. Bom, tem mais algumas perguntas aqui, mas eu gostaria de passar para o Marcos agora para finalizar essa sessão. A gente vai pegar essas perguntas que não foram respondidas hoje, a gente entra em contato com vocês e a gente dá uma resposta, que é isso que a gente gosta, se engajar com essas conversas, são bem interessantes para nós. Então, bom, thank you, Ben. Obrigado, Marcos. Eu deixo ao final com você. Só para encerrar agora, só complementando essa última resposta que me pareceu muito boa, para a gente ter empatia, para as marcas e instituições demonstrarem empatia, a gente precisa entender a nova realidade. E a nova realidade mudou. Em especial aquela palavrinha mágica que virou buzzword nos últimos tempos, a jornada das pessoas mudou demais, de cada consumo, de cada serviço que a gente empreende. E não tem outra maneira da gente colocar no lugar se a gente não observar, entender, perguntar e tentar entender essa dúvida. Acho que esse é o valor de todas essa análise de tendência e como é que ela se manifesta na vida das pessoas. E eu espero que esse seja um caminho que grande parte das marcas siga a partir de agora. E uma continuação muito natural deste papo, a gente já tem o tema do nosso próximo webinar Recalculando, que deve acontecer na semana que vem, e o tema será o fim das marcas covardes. E me parece um tema muito relevante, muito oportuno e que, inclusive, complementa essa discussão. Thank you very much, Ben. Obrigado, Diego. Obrigado a todos e uma ótima tarde para vocês e a gente se vê na semana que vem. Valeu!